capítulo 1, verso de número 4, amém, amada? Segunda carta, desculpa. Amém. Que o Senhor possa estar falando com você neste lugar, amém. Que o Senhor possa estar falando na sua vida. Querido, você pode usar esse momento como da forma que você quiser, mas eu te aconselho a ser inteligente e sábio e não perder tempo. Não perder tempo para participar de mais um encontro, de mais uma reunião, não, querido. Seu coração tem que voltar a queimar novamente por Jesus. Seu coração tem que voltar a pulsar novamente, porque você está indo e vindo de igreja a todo tempo, querido. E eu quero gerar um desconforto em você nessa noite, para que você comece a olhar para si e comece a dizer: Senhor, eu preciso viver algo novo, preciso viver algo transformador na minha vida, eu preciso ressignificar algumas coisas em mim, para que através de mim as pessoas venham ser mudadas, transformadas. Eu não sei você, querido, olhe para mim, mas eu estou meio cansado desse sistema religioso. A minha fome, querido, não é por mais uma religião. A minha fome não é para participar de mais uma igreja. A minha fome é por conhecer a Jesus Cristo, querido. É para conhecer a Jesus Cristo. Eu nasci num lar cristão. Eu já começo a pregar. Nós vivíamos em um ambiente de muitas dificuldades, de muitas lutas. A minha avó, ela trabalhava no hospital, e ela subia na madrugada para cuidar de pessoas com problemas mentais, às 4 horas da manhã, com uma sandália amarrada nos seus pés, porque estava tudo rasgada. Nós não tínhamos comida em casa, nós não tínhamos gás em casa. E eu lembro que eu era pequeno e eu olhava aquilo e eu dizia: mas como ela não desiste? Querido, todo dia, toda noite a minha avó deitava na cama e ela deitava com a sua Bíblia lendo, e eu me perguntava: como não desiste? Como as aflições, as lutas, as batalhas não faz ela desistir? Eu lembro que um dia a gente comendo um bom tempo só polenta e serraia em casa. Os jovens nem sabem o que é isso mais. Eu lembro que um dia me levaram para o Madalosso, e lá eu, todo chique, todo bonito, o garçom veio e me ofereceu o radite, e eu vi que era serraia. Eu falei: você não me pega com esse negócio, cara. Só mudou o nome. Mas nós ficamos um tempo ali passando aquelas lutas, aquelas batalhas, e eu lembro que minha avó não desistia da fé de forma alguma. E como uma pessoa não desiste da fé? Sabe por quê, querido? Porque o alvo dela era Jesus Cristo. Não eram as coisas de fora que interferiam o que estava dentro, mas eram as coisas de dentro que influenciavam as coisas de fora. Sabe qual é o nosso problema da nossa sociedade agora? Olhe para mim, sabe qual é o nosso problema como igreja agora, querido? As coisas de fora, elas têm um poder de influenciar o que está dentro do nosso coração. Mas sabe qual é a minha proposta? Que o que está dentro de você comece a dominar por completo e influenciar o que está fora. Eu lembro um dia que nós entramos em contato com ela, dizendo que acabou o gás. Sabe o que ela falou para nós? Daqui a uns 10 minutos vocês acendem o gás, que vai estar resolvido. Nós éramos pequenos, aquele monte, nós éramos em 17 dentro de casa. Mas o gás acabando não interferiu a sua fé. Vocês estão me entendendo, querido? Não interferia a sua fé, sabe por quê? Porque as coisas de fora não têm o poder de mexer naquilo que está dentro, naquele que está em Cristo Jesus.
Então a minha proposta hoje é que você esquece os problemas de fora. A minha proposta é que você esquece os problemas que estão te atormentando. Talvez você entrou aqui porque o teu filho está nas drogas. Talvez você entrou aqui porque a sua vida profissional está destruída. Talvez você entrou aqui porque aquele namoradinho, aquela pessoa já não quer mais você. Talvez você entrou aqui por tantas coisas. Mas eu quero te dizer algo. Tudo isso, querido, é passageiro. Mas o que é eterno está sendo estabelecido no nosso meio aqui agora. O que é eterno está sendo estabelecido em nós aqui, querido. E isso pode mudar a sua vida. Você crê nisso? Vamos ler a palavra de Deus então. Eu estou com a Bíblia aqui do meu filho. Uma letra que eu não estou enxergando nada. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, verso de número 4, amém? Deste modo ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que por meio desses dons nós escapássemos da imortalidade que os maus desejos trouxeram a este mundo, e pudéssemos tornar-se para a sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todos possível para juntar a bondade à fé que vocês têm, a bondade junto ao conhecimento, e o conhecimento ao domínio próprio, e o domínio próprio junte à perseverança, e a perseverança à devoção a Deus, e a essa devoção junte a amizade cristã, e a amizade cristã junte ao amor, pois são estas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês estiverem e fizerem com elas aumente, serão cada vez mais ativos e produzirão muitas coisas boas como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso de número 9, redobra a sua atenção. Mas quem não tem essas coisas é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco, esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Amém? Incline a sua cabeça, coloque a sua Bíblia no banco aí. Vamos falar um pouquinho com Deus? Senhor, nós oramos a Ti porque a Tua palavra foi aberta. A sua Bíblia foi aberta diante de nós, e nós queremos que o Senhor fale conosco de uma maneira poderosa, extraordinária, abundante sobre nós, Senhor. Existe uma multidão aqui ouvindo a sua palavra, uma multidão nos assistindo, e nós queremos que o Senhor fale conosco, Jesus. Sim, Senhor, muda a nossa história, transforma o nosso coração. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Querido, olhe para mim. O texto que nós lemos aqui em 2 Pedro, Pedro está dizendo assim, que aquele que tem o amor, aquele que tem a bondade, aquele que tem a compaixão, são evidências de um homem que desfruta da graça de Deus, que está vivendo sobre o favor de Deus. Mas o homem que não desfruta de todas essas características, ele está dizendo no verso de número 9, que se esqueceu do Deus que te salvou. E isso me assustou muito quando eu li, porque pode eu e você se esquecer do que Deus fez na nossa vida, pode eu e você se esquecer de tudo que Deus ele operou em nós. Podemos de alguma forma esquecer do que Deus está fazendo e manifestando na nossa vida. Apóstolo Pedro está dizendo: ei, que vocês esqueceram. Vocês esqueceram do favor, do amor de Deus. Vocês estão se esquecendo daquilo que Deus operou no coração de vocês.
E olhe para mim, pode eu e você se esquecer da graça e do favor de Deus na nossa vida. Pode eu e você se esquecer do que Deus está manifestando em nós e através de nós. Parece meio assustador isso, mas eu tenho uma notícia para te dar. Nós podemos se esquecer disso, querido. Se Pedro está dizendo em 1 Pedro, a segunda carta de Pedro, no primeiro capítulo, que nós podemos se esquecer, é porque nós podemos se esquecer. Podemos se esquecer do que Deus está realizando no nosso meio. Podemos deixar de viver uma vida baseada na graça de Deus e no favor de Deus. A palavra de Deus nos diz no livro de Jonas, que Jonas, ele era um crente como eu e você, amém, igreja? Um crente que gostava de um culto, um crente que gostava de falar em língua estranha, um crente que amava profetizar, que amava a lei, amava as escrituras. Ele era um crente como eu e você. E Deus, ele via um crente como eu e você, e ele deu uma ordem para Jonas: Jonas, eu quero que você vá aos ninivitas e você prega o evangelho a eles. Eu quero que você pregue o evangelho aos ninivitas. Mas Jonas, sendo um crente como eu e você, conhecendo o nosso Deus, sabendo de todo o amor e favor do nosso Deus, conhecendo a grandeza do nosso Deus, sabe o que Jonas faz? Não, eu não vou pregar para os ninivitas, porque eu acho que os ninivitas são um povo que não merece o Senhor. Olhe para mim, a primeira evidência de que nós não estamos vivendo a graça de Deus, a primeira evidência que nós estamos esquecendo do que Deus está fazendo na nossa vida, é que nós não concordamos com o que Deus está realizando no nosso coração. Nós não concordamos com o agir de Deus, com o operar de Deus. Nós queremos trazer Deus para a forma que nós achamos ser o correto e o melhor. Não, pastor, para mim, Deus tem que ser desse jeito. Para mim, Deus tem que trabalhar dessa forma. Olhe para mim, querido. Toda vez que nós queremos colocar Deus dentro de uma caixa, dentro de um padrão, esse não é o Deus das Escrituras, é o seu Deus. É o Deus que você criou. Olhe para mim. O Deus que Jonas criou para ele, não podia pregar para os ninivitas. O Deus que ele criou não podia ser manifesto para a vida dos ninivitas. Sabe por quê? Porque Jonas, ele era tão orgulhoso, Jonas, ele era tão superior às pessoas, que ele achava que aqueles não mereciam o evangelho. E eu quero trazer um pouquinho isso para perto de você, amém? Para não ficar distante da sua vida. Quantas vezes você viu uma situação e você disse assim: eu acho que ali não tem mais jeito. Quantas vezes você viu uma situação e você chegou na conclusão: esse nem merece. Quando você vê aqueles programas sensacionalistas ao meio-dia, que você só vê desgraça naquele negócio, e de repente eles fazem o maior drama e colocam uma situação absurda diante dos nossos olhos. Sabe o que acontece comigo e com você? Nós olhamos e falamos: não, esse pedófilo não merece. Sabe por quê? Porque nós não entendemos a graça de Deus, querido. E quando nós não entendemos a graça de Deus, nós fazemos como Jonas, nós queremos se sentir superiores àquelas pessoas. Nós queremos se sentir melhor. E olha para mim, nós que vivemos a graça de Deus, nós entendemos que nós não somos superiores a ninguém, mas nós somos inferiores a todo mundo. Nós sabemos que nós estamos aqui para servir. Nós sabemos que nós estamos aqui para ofertar a nossa vida.
E a nossa vida, ela não é ofertada da forma que eu quero, mas sim da forma que Ele determinou. Então Jonas, ele olha assim e diz: não quero pregar para os ninivitas. Mas a Bíblia diz que ele pegou um barco, foi em direção a Tarso. E o título da minha mensagem é: nós se tornamos atraentes para o mundo. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diz assim: nós se tornamos atraentes para o mundo. Olhe para mim, Jonas, ele era um crente que ele não era atraente para a sociedade. A sociedade não queria, porque sabe por quê? Porque ele não vivia a graça de Deus. A sociedade olhava para ele e dizia assim: não, eu não quero esse tipo de crente. Querido, os marinheiros do barco que Jonas estava indo para Tarso, eles eram moralmente melhores do que Jonas, e Jonas sendo um crente. Porque enquanto os marinheiros, a Bíblia diz que um vento começou a sacudir o barco, uma tempestade. Enquanto os marinheiros oravam, enquanto os marinheiros lutavam um por si, lutavam por toda a tripulação, sabe o que Jonas fazia? Jonas não estava nem aí. Moralmente, o marinheiro que era pagão era melhor do que o homem de Deus. E por que isso, pastor? Porque a religião que Jonas estava vivendo não era atraente para o mundo, querido. Olhe para mim, a religião que você está vivendo não é atraente para o mundo. Sabe por quê? Porque você está vivendo uma religião que você desenhou e estipulou no teu coração, mas não o Evangelho de Jesus Cristo, irmão. O Evangelho de Jesus Cristo não está baseado em nós. O Evangelho de Jesus Cristo está baseado nele. O Evangelho está baseado nele. Sabe, querido, eu tive um tempo de mesa essa semana, olhe para mim, com uma pessoa que eu amo de paixão. E ela fez uma pergunta para mim: pastor, o que o senhor acha da pessoa viver todo dia na igreja? E eu achei essa pergunta maravilhosa. E olhe para mim, ela fez essa pergunta porque ela está com um problema com o seu filho. E ela chegou na conclusão: eu acho que eu todo dia dentro da igreja, é melhor eu sair, porque o meu filho não quer ficar na igreja. Querido, o problema não é a igreja, o problema não é o Cristo da igreja, o problema é como você vive a igreja. Olha para essa pessoa que está do seu lado assim: o segredo é como você vive a igreja. Não é como você frequenta a igreja, não é como você vem participar da igreja, não, é como você vive a igreja. É o como você vive a igreja que determina como vai ser a sua vida. Não é como você frequenta. Não, eu frequento bem, eu venho todo dia na igreja, eu tenho uma roupa bonita, eu tenho uma cara de crente. Querido, isso não muda a tua vida, mas sim como você vive ela. É como você vive ela que vai determinar quem você é em Jesus. Você tem que viver em essência, você tem que viver em clamor, em obediência, vivendo a vontade dEle. Olha para mim, hoje eu saí de manhã de casa e eu fiquei o dia inteiro aqui dentro. Eu, a minha esposa, o meu filho e a minha menina. Aí você diz assim: pastor, mas isso é loucura. Não, nós estamos vivendo igreja, não estamos congregando numa igreja. É uma essência, querido. Aí nós estamos vivendo a presença de Deus, mas não estamos participando da presença de Deus. Aí Jonas, ele com todo o seu legalismo, ele diz: não, eu não quero me envolver com isso. Mas moralmente os marinheiros eram melhor do que eles. Olhe para mim, como nós vamos ser uma igreja atraente para o mundo lá fora,
vivendo as mesmas práticas do mundo. Querido, eu queria ser atraente para minha esposa quando eu, há uns 20 e poucos anos atrás, quando eu cheguei nela e eu queria namorá-la, há mais de 20 anos atrás. Sabe o que eu queria? Eu queria ser atraente para ela. E para mim ser atraente para ela, eu queria fazer o que ela gostava. Eu queria fazer o que ela gostava. Eu queria vestir a roupa que ela gostava. Eu queria cortar o cabelo do jeito que ela gostava. Eu queria ser atraente para ela. E olhe para mim. Nós temos que ser atraentes para o mundo, não fazendo o que o mundo deseja, mas sim o que o mundo precisa. Nós não somos atraentes querendo agradar o mundo, mas sim querendo mudar o mundo. De que forma que nós vivemos isso então, pastor? Dentro do Evangelho. Olha para mim, por muito tempo o discurso que era esse: não traga o mundo para dentro da igreja. Quem já ouviu isso, irmão? Aí sabe qual é a definição de trazer o mundo para dentro da igreja? Ixi, agora pintou de preto, é coisa do mundo. Ixi, agora põe uma mesa dessa, é coisa do mundo. Ei, olha para mim. Não são as coisas que nós temos que trazer que são do mundo. A Bíblia não está dizendo que nós não podemos trazer as coisas do mundo, que são coisas. Sabe o que nós não podemos trazer do mundo aqui para dentro, querida? São princípios. São princípios do mundo que nós não podemos trazer aqui para dentro. Porque o apóstolo Pedro está dizendo: se você verdadeiramente está experimentando da graça de Deus, vai fluir generosidade, bondade, mansidão, vai fluir todas as virtudes de Deus. Então quando nós estamos dizendo não traga o mundo, é os princípios do mundo, não as coisas do mundo, porque isso é coisa, e as pessoas ficam preocupadas com coisa. Ezequiel, olha para mim, querido. O que transforma, o que faz uma pessoa perder o seu destino, são princípios errados, não são coisas. São os princípios que as pessoas têm lá no mundo. E sabe como o mundo vai ser mudado? Quando eu e você estivermos atraindo os princípios do reino de Deus na nossa vida. Quando as pessoas olharem para você e dizem assim: cara, opa, eu estou vendo alguma coisa diferente nele, eu estou vendo alguma coisa diferente nela, eu estou vendo algo diferente nesse jovem, nesse homem, nessa mulher, tem algo acontecendo diferente. Querido, se você entra numa reunião como essa, e essa palavra não enche o teu coração de esperança, para você viver um novo começo, é porque ainda você não entendeu o reino de Deus. Porque o reino de Deus vai fazer você viver uma vida diferente. Vai fazer. Mas sabe, irmãos, Jonas, a Bíblia diz que os marinheiros jogaram ele dentro no mar, e um peixe salvou a sua vida. E aquele peixe ali dentro, ele dentro da barriga daquele peixe, sabe o que ele entendeu? Verdadeiramente eu preciso da graça de Deus na minha vida. Querido, olhe para mim. Uma reunião como essa não é porque o pastor Tiago está pregando, não é porque o Fufara está tocando. Numa reunião como essa você tem que entender que você necessita da graça de Deus. Uma reunião como essa você tem que se desarmar o teu ego, desarmar o teu eu, dizer assim: não, chega, eu vou tirar essa resistência, eu vou quebrar essa muralha, e eu vou começar a entrar na presença de Deus novamente. Sim, numa reunião como essa você tem que entender que é o favor de Deus na sua vida.
irmão, você está dentro da barriga do peixe, não tem mais nada na tua vida, e o teu orgulho está te tirando do amor de Deus. O teu orgulho não deixa você chegar e sentir todo o amor e a presença de Deus no teu coração. Mas sabe que eu amo Jesus Cristo? Olha para mim. Ele despedaça o nosso orgulho. Como diz o louvor que nós cantamos. O meu orgulho me tirou do jardim, mas a sua bondade colocou o jardim em mim novamente. Uma reunião como essa não é para nós se tornar mais um crente, mas é para nós olharmos para dentro de nós mesmos e vermos verdadeiramente quem nós somos em Deus, e reconhecemos que estamos dentro da baleia, o que seja, e se Senhor, eu estou aqui, não tem mais nada. Porque quando nós estamos neste lugar, entramos nesse ambiente, sabe o que acontece? Aí a baleia gosta para fora e diz: não, agora você entendeu, cara. Agora começa a viver uma vida em graça, uma vida graciosa, uma vida do favor de Deus. Eu lembro o dia que eu tive dentro, eu estou falando de uma maneira figurativa, amém, igreja? Faz sentido isso para você? Eu lembro do dia que eu estava dentro da minha baleia espiritual, aonde eu ouvi a voz do Senhor, e Ele falou para mim: Tiago, acabou o seu tempo, inicia o meu tempo na sua vida. Naquele momento eu entendi que Ele me tirou para fora, e a minha vida começou a viver um novo começo. Levante a sua mão que eu quero profetizar na sua vida aqui essa noite. Jesus tem um novo começo para a tua história. Jesus tem um novo começo para a tua caminhada, para o teu ministério, para a tua chamada. Vocês que estão aí em cima da galeria, sinta a presença do Senhor, porque Jesus tem algo novo para realizar em vocês. Sim, existe algo acontecendo no nosso meio. Está queimando o nosso coração. Jonas, ele saiu daquela baleia queimando e falou: não, tudo bem, Jesus, eu vou pregar para os ninivitas. Quem já saiu da igreja assim, irmãos? Não, Jesus, eu vou fazer a sua vontade a partir de agora. Não, Jesus, agora eu vou mudar a minha vida, agora eu vou fazer acontecer. Eu senti a tua graça em mim. Jonas saiu assim, querido. Jonas saiu para mudar o mundo. E a Bíblia diz que quando ele foi e ele olhou os ninivitas, sabe o que ele viu? Ele falou: cara, não dá para pregar para esses caras. Sabe o que é isso? Ele estava se esquecendo da graça de Deus. Pastor, como isso funciona? Olhe para mim. Eu e o pastor Fernando, nós lidamos com dependentes químicos. E muitas vezes quando nós vamos conversar com um dependente químico, se você tem um na sua casa, você sabe bem o que eu vou falar. Você começa a conversar com um dependente químico, e esse dependente químico, ele conhece todo o processo para que ele não precise mais usar ou viver da sua dependência química, usar as drogas, ou o álcool, ou o que seja. Você começa a conversar com ele, querido, olha para mim. Ele fala todos os passos que tem que fazer para que uma pessoa se cure da dependência química. Ele sabe. Ele já passou por várias clínicas, por vários psicólogos, e todos eles dizem, então ele entende, ele conhece, ele compreende de uma maneira tranquila. Mas a pergunta que eu faço: por que ele não consegue se libertar? Sabe por quê? Porque ele sabe o método aqui no coração, aqui na mente, mas ele não viveu uma transformação aqui no coração. Olha para mim. Jonas, ele experimentou a graça de Deus aqui na mente, mas ele não foi impactado aqui no coração, querido.
Sabe qual é a minha proposta? Não é você ouvir mais um homem pregando o Evangelho. Não é você ouvir mais alguém falando e falando e falando do Evangelho. Não, 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 não. A minha proposta é que você sinta o poder do Evangelho no seu coração. Você já cansou de ouvir, você já ouviu tanto e tanto e tanto sobre o Evangelho, sobre Jesus Cristo, e por que a tua vida está continuando do mesmo jeito? Porque você está ouvindo, você não está sentindo aqui do seu coração, querido. Você não está vivendo com essência. Olha para mim. Antigamente a gente dizia assim, ó: eu preciso que o meu coração volte ao primeiro amor, eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso queimar por Jesus novamente. Ei, deixa eu arrumar algumas coisas aqui com eu e você. Sabe como que isso vai acontecer na tua vida? Quando você se desarmar por inteiro e você começar a olhar para Jesus novamente, querido. Quando você começar a olhar para Jesus, ei, independente das circunstâncias da sua vida, sabe o que faz o teu coração queimar? Não é o tempo de igreja que você tem, não é o cargo que você carrega, mas sim é as verdades, como que você olha para Jesus Cristo. Quando você olha para Ele e os olhos dele geram fogo em você. Ah, irmão, quando o nome dele é citado, algo acontece dentro de você. Se não está acontecendo isso, é porque você está vivendo só o conhecimento da graça. Mas olhe para mim, sabe qual é a minha proposta? Que você sinta todo o poder da graça chamada Jesus Cristo aqui no seu coração novamente. Sim, que os seus olhos começam a chorar, que o seu coração começa a derreter. Sim, esse é o poder de Jesus na sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso, que Jesus tem o poder de fazer isso na tua história? Sim, se você sentiu isso um dia, se esse Jesus mudou a tua história, eu te dou um minuto para você levantar a tua mão aqui agora. Eu te dou um minuto para você começar a dizer: Jesus, queima meu coração novamente. Jesus, queima minha vida novamente. Sim, fecha seus olhos. Fecha seus olhos aqui essa noite. Fecha seus olhos aqui neste lugar. Eu quero te dar um minuto aqui para você liberar algumas palavras, liberar alguma ação. Sim, o nome de Jesus transforma a sua vida. Oh! Sim, ore a Ele, libere algumas palavras. Sim, quero sentir afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Sim, entra nesse lugar, querido. Não preciso mais temer. Sim, Jesus tem que queimar o teu coração aí. Vocês que estão aí em cima na galeria, levante a mão e sinta. Deixa Ele queimar você, jovem. Deixa Jesus queimar a tua vida. O véu já se rasgou. O caminho você trilhou. Ele não mudou, quem mudou foi você. Aproximar de ti. Ele não mudou. E poder te contemplar. Poder te contemplar. Oh, adora Ele. Adora Ele. Quando eu te vejo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Quando te contemplo, eu preciso cada vez mais semelhante. Eu só quero ver. Eu só quero Sim! Eu só quero. Aleluia. Eu só quero. Sabe, querido, Jesus, Ele tem que fazer isso em nós. Onde estão os obreiros aqui? Nós trabalhamos tanto.
Nós lutamos tanto por Jesus, mas Ele continua queimando o seu coração, querido. Ele continua, só o nome dEle enche o seu peito, aonde o seu coração começa a dizer: Senhor, eu sinto algo acontecendo, Senhor. Esse é a graça de Deus movendo a tua vida, não gerando conhecimento em você. Sabe o que nós fazemos? Jonas, ele viu os ninivitas. Sabe o que ele fez? Ele pegou, pregou e saiu de perto. E sabe por que ele saiu de perto? Ele mesmo diz: Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus bondoso, um Deus maravilhoso, e o Senhor vai perdoar os pecados deles. Mas Jonas não aceitava, sabe por quê? Porque Jonas tinha uma definição de Deus: para mim Deus tem que ser dessa forma. Sabe qual é o nosso problema? Quando nós achamos que Deus tem que ser da nossa forma. Aí Jonas saiu triste, magoado. E a Bíblia diz que ele entrou debaixo de uma planta chamada borboreira. E aquela planta nasceu e Jonas sentou embaixo. Cansado com esse negócio de religião, de ministério, cansado de viver uma vida labutando, querendo se tornar igual a Jesus. E sabe onde ele se agarrou? Olhe para mim. Ele se agarrou na borboreira. Porque para ele a borboreira trouxe segurança. E eu estou pregando para pessoas que você está se apegando a isso. Talvez você se apegou na tua profissão. Talvez você se apegou na tua casa. Olhe para mim. Talvez você se apegou nos seus sonhos. Talvez você se apegou na tua família. Talvez você se apegou no seu ministério. Talvez você se apegou no dinheiro que você tem. Talvez você se apegou no seu noivo, no seu esposo. Eu não sei o que você se apegou. A Bíblia diz que Jonas, ele se apegou àquela borboreira. E olhe para mim. Toda vez que eu e você se apegamos em algo que é volúvel, nós corremos um sério perigo. Quero contar uma história para você rapidinho, eu já estou terminando, amém, igreja? A Bíblia, essa é uma história, uma fábula. Um lenhador, ele sabia que ele tinha que cortar as árvores daquele seu campo. E ele sabia que ele ia ter que cortar todas as árvores, e ele começou a cortar. Enquanto ele cortava as árvores, ele viu que um pássaro estava fazendo um ninho em cima de uma árvore. Ele pegou o seu machado na parte contrária e ele começou a chacoalhar aquela árvore. E ele chacoalhava aquela árvore para que aquele pássaro voasse daquela árvore, porque ele não queria derrubar a árvore e talvez de alguma forma fazer que aquele pássaro morresse. Aquele pássaro vendo aquela árvore sendo chacoalhada, ele voa daquela árvore e ele vai para outra árvore. O lenhador, ele vai até aquela próxima árvore e começa a chacoalhar novamente. O pássaro, ele sai daquela árvore e ele voa para uma terceira árvore. E o lenhador vai lá e começa a chacoalhar. E talvez o pássaro olhando para baixo diz: mas o que esse cara está fazendo? Fica chacoalhando toda hora essa árvore.
Mas a história diz que o pássaro, ele sai da terceira árvore e ele monta o seu ninho numa rocha. Olhe para mim, querido. A nossa árvore é a borboreira, é a nossa confiança. A nossa árvore talvez seja o seu sonho, a sua vida profissional. Talvez a sua árvore seja sua família. Talvez a sua árvore seja a sua carreira. Sabe que eu tenho algo para te dizer? Todas as árvores caem um dia. E a tristeza vem sobre o seu coração. Porque a Bíblia diz que Deus, ele chega diante de Jonas e Deus, ele destrói a borboreira. E Jonas se entristece quando a borboreira morre. Olhe para mim. Sabe por que você se decepciona muitas vezes com as coisas de Deus? Porque você está apegado à sua borboreira, à sua árvore. Mas o carpinteiro de Nazaré está chacoalhando a sua árvore, porque ele não quer que você deposite o seu ninho, a sua confiança, a sua estrutura em algo que pode cair. Ele quer que você faça a sua estrutura, deposite a sua confiança na rocha chamada Jesus Cristo. Sim, a rocha chamada Jesus Cristo tem a capacidade de suportar a sua vida, tem a capacidade de suportar as estruturas da sua caminhada. O problema é que você está colocando a tua vida e se estruturando a sua vida debaixo de uma borboreira, porque as decepções te trouxeram até aqui. Mas hoje o Senhor está dizendo: ei, eu estou destruindo a borboreira da tua vida, estou destruindo a borboreira da tua história, estou fazendo você erguer uma estrutura em mim, em Jesus. O que vai sustentar você é você se estruturar em Jesus Cristo. É não confiar mais em si mesmo, mas sim nele. Aquele pássaro, ele construiu o seu ninho na rocha. Sabe por que ainda a tua vida não decolou? Porque você está construindo o seu ninho sobre essas árvores, e tudo cai. Mas quando você constrói na rocha chamado Jesus Cristo, sabe o que aconteceu com Jonas? Jonas ficou indignado com Deus. Deus, o Senhor vai destruir a borboreira que eu tanto amo. Não tem alguma semelhança conosco? O Senhor vai destruir o meu sonho que eu tanto amo. Não tem alguma semelhança conosco? E Deus está dizendo assim: ei Jonas, você ama mais a borboreira do que pessoas, cara. Você ama mais os seus sonhos do que o meu propósito, Jonas. Você ama mais essa borboreira do que eu tenho para a tua vida, cara. Olha para mim. Os sonhos de Deus na sua vida têm que ser maiores do que os seus. Os projetos de Deus na sua vida têm que ser maiores do que os seus, querido. Eu vou concluir aqui agora. Olha como está a nossa sociedade. O meu filho me mandou um vídeo, e foi motivo de piada, de riso. E se tiver alguém aí com essa mentalidade, me perdoe, não fique triste comigo. Se você está assistindo e tem esse sentimento no teu coração, me perdoe, mas isso é um absurdo. Ele mandou um vídeo para mim, de uma moça gritando desesperada na frente de um caminhoneiro, xingando o caminhoneiro de todos os nomes, porque o caminhoneiro tinha enchido o seu caminhão e estava levando alguns bois para o matadouro. E ela estava dizendo: você não pode fazer isso, você é um irresponsável. E ela chegava do lado dos bois e dizia assim: meus queridinhos, meus amores, eu não posso fazer nada para defender vocês. Esse aqui é um genocídio, sem vergonha. Sabe o que é isso?
É o amor à boboreira, querido. É o amor aos seus sonhos. E Deus está dizendo: ei, ame os meus projetos. Ame os meus sonhos. Mas olhe para mim. Eu não estou aqui para dizendo que Jonas é isso e tudo errado. Não. Eu não quero que você olhe o que eu estou pregando dizendo assim: não, o pastor falou que eu tenho que fazer diferente de Jonas. Não. Pregadores que estão aqui me ouvindo, não use o sermão para dar um bom conselho, não. Pegue o seu sermão e leve até Jesus Cristo. Sabe qual é a minha proposta? É que você enxergue o verdadeiro Jonas, chamado Jesus. Esse Jonas chegou até a cidade e ele pregou para todo mundo. Ele não se escondeu atrás de uma borboreira, mas sim, ele viveu o propósito e o sonho do Pai. Sabe qual é a minha proposta? É que você olhe para Jesus novamente, e toda a chama que o Evangelho gera no coração de um homem, vai ser gerado no seu coração a partir de agora. Você crê nisso? Sabe o que Jesus vai fazer? Ele está quebrando os seus ninhos. Ele está destruindo algumas coisas suas, para que você comece a viver os sonhos dele. Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado. Pegue na mão dela com fé. Libere uma palavra para ela, diz assim: até hoje. Não, mais forte, até hoje você viveu os sonhos da sua vida, mas a partir de agora, Jesus, Ele quer que você viva os sonhos dele. Você crê nisso? Você está disposto a isso? Você está preparado para isso? Essa igreja vai viver os sonhos de Deus novamente. A sua vida vai ser uma plataforma para os sonhos de Deus novamente. Sim. Sim, nós vamos. Sim, nós vamos construir nele. Nós vamos construir nossa vida nele. Eu vou confiar só em Jesus. Sim. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu